Olá a todos e todas novamente. Estamos aqui com mais um módulo do nosso curso, nosso mini curso, né? Que é o módulo 4, o último módulo, sobre matriz da aula histórica. Relembrando, o título do nosso mini curso é Relevância da Ciência Histórica para a Vida Prática, uma introdução à educação histórica. Antes de mais nada, eu acho coerente mostrar para vocês a produção da professora Maria Schmidt, a professora Dolinha, que na verdade é uma adaptação da matriz da didática da história de Arne Riesen, que é a metodologia da aula histórica, a primeira metodologia da aula histórica. A gente pede desculpa para vocês pela má qualidade da imagem, mas não achamos uma com uma qualidade maior. Só que o objetivo dessa matriz e o objetivo que nós queríamos com essa matriz era de demonstrar que ela, através dos dois planos, partindo da nossa vida humana prática no presente, indo até a ciência da história especializada e voltando à nossa vida humana prática no presente, tem por objetivo o sentido da aprendizagem e do ensino da história, que é a atribuição de sentido, que é a atribuição e a qualificação de sentido pelos seres humanos em processo de ensino e aprendizagem. Então, assim, a matriz da aula histórica, ela entende o processo de didatização do pensamento histórico como uma forma de sua reconstrução em sala de aula. Então, nesse sentido, voltando para o primeiro slide, desculpa, eu acho interessante demonstrar que esse pensamento histórico didatizado, com possibilidades de se reconstruir em sala de aula, ele tem na didática da história um diálogo com a teoria e a filosofia da história. Então, ele é uma forma de buscar elementos, caminhos e possibilidades. Também demonstra ser importante e possível a construção de aulas de história que sejam orientadas pelos princípios que a educação histórica propõe de aprendizagem e que são princípios formadores do pensamento histórico. Então, nesse sentido, nós temos o princípio de significância, o princípio da experiência e da explicação. O princípio da significância envolve a compreensão mais elaborada do conhecimento histórico, está relacionada com tarefas e atividades realizadas em contextos concretos e significativos para os jovens e crianças. A experiência envolve os conceitos históricos e são compreendidos gradualmente, a partir da relação com os conceitos de senso comum, ou então os conceitos espontâneos, como diria Vygotsky, também na relação com a cultura experiencial dos jovens e crianças, as culturas juvenis. E também o princípio da explicação, que envolve aqui uma relevância em consideração às explicações que as crianças e jovens fazem a partir das relações que estabelecem com a sua cultura experiencial, com a sua cultura juvenil. Qual é a ponte que eles criam entre essa cultura imediata com essa cultura mais elaborada que seria o desenvolvimento do pensamento histórico mediante a explicação. Então é importante a gente pensar que tudo vai desembocar na especificidade da narrativa propriamente histórica. Por que ela vai desembocar nessa especificidade? Simplesmente porque a narrativa histórica é um elemento de atribuição de sentido da consciência histórica. Ela é a externalização da consciência histórica. E a narrativa, não necessariamente ela precisa ser uma narrativa escrita, ela pode ser uma narrativa visual, envolvendo dimensão estética, envolvendo fotografias. O professor pode realizar uma narrativa, por exemplo, utilizando uma exposição fotográfica, uma exposição artística, ou então um debate entre os alunos, um cartaz. Existem várias possibilidades, criação de vídeos, telejornais, podcast. O que se chama atenção é quando essa narrativa é propriamente histórica, ela envolve passado, presente e futuro, um nexo temporal, e também essa relação com o método, com a metódica. Então, pensando nessa aula de história, ela deve ter uma relação orgânica entre a vida prática, que é o andar de baixo da matriz, e a ciência, que é o andar de cima da matriz.
e acredita-se que, com a metodologia da aula histórica, é possível realizar o percurso da produção do conhecimento histórico em sala de aula. Com esse percurso construído, não quer dizer que a gente está transformando os alunos em historiadores especialistas, mas sim contribuir para a formação do pensamento histórico e da consciência histórica, de modo crítico genético, ou seja, uma narrativa histórica que permita uma orientação e um confronto com as narrativas mestras, que eu vou abordar melhor o que seria isso, para que ele possa construir a sua identidade, tanto coletiva quanto individual. O que seria uma narrativa mestra? Uma narrativa mestra são narrativas estabelecidas tradicionalmente, aceitas espontaneamente, como narrativas nacionais, mitos fundadores, ou então que envolvem relações religiosas, que são costumeiramente reproduzidas em vários espaços, tanto da mídia quanto da própria escola. Então, quer falar alguma coisa, Urbano? Não, eu ia só dar um exemplo que tem a ver com o contexto que a gente está atualmente, que um exemplo de narrativa mestra pode ser pensado aquele famoso quadro do Pedro Américo, né? Sobre a independência do Brasil, lá, Independência ou Morte, né? Como é conhecido. Agora que a gente está em um contexto ali de comemoração dos 199 anos, né, da independência, ano que vem vai ser o bicentenário, com certeza esse quadro vai aparecer muito nas aulas de história, né, e esse quadro é um claro exemplo de narrativa mestra, ou seja, da tentativa de construir uma história que seja uma história oficial, uma história... E a narrativa mestra, nesse sentido, ela tem justamente a característica da orientação tradicional, né, da consciência histórica tradicional. De um mito fundador, né? De um mito fundador. E, no caso, a matriz da aula histórica aqui, ela possibilita uma compreensão da atribuição de sentido própria dos jovens em relação ao que é independência, o que possibilita também o uso das narrativas mestras, como evidências, obras de historiadores, obras como a novela que agora está passando sobre o período colonial, período imperial brasileiro. Todos esses elementos podem ser levados em conta numa produção de significado através de uma narrativa histórica, propriamente histórica. E qual é a especificidade da narrativa propriamente histórica? Ela é dada por algumas características, como o fato de que os acontecimentos que são articulados narrativamente ocorreram realmente no passado. Então, uma narrativa histórica, ela está abordando o que foi, e não exatamente um pensamento imaginário, fictício, um enredo criado na cabeça do historiador. Sua coesão interna é concebida como uma evolução temporal vinculada à experiência do tempo, para o passado se tornar presente na vida humana, prática contemporânea. Retirado da obra da professora Maria Auxiliadora Schmidt, de 2020, Didática Reconstrutiva da História. E ela também afirma, não só ela, vários didaticistas da história e professores, educadores, professores, historiadores, eles compreendem que a simples presença do passado como conteúdo e objeto de aprendizagem não é suficiente, né, para desenvolver essa aprendizagem metódica, porque o elemento central da matriz é a formação de sentido por meio da aprendizagem histórica, tendo como uma de suas finalidades percorrer o caminho da metódica da ciência e o desenvolvimento da competência da atribuição de sentido. Saber que aquela narrativa é uma atribuição de sentido. O aluno e o professor têm que ter ciência disso, de que essa narrativa histórica é uma atribuição de sentido e cria um nexo temporal entre passado e presente. Em relação à aprendizagem, o passado ele deve se inserir para realizar uma aprendizagem da narrativa histórica, em que essa narrativa histórica explicite o sentido quando articula o conteúdo, quando faz entender o que se fala, explicita uma relação nova, seja qualitativamente, que passado é significativo para a aprendizagem, e quantitativamente, que passados são importantes para a aprendizagem.
E, nesse sentido, o professor também ganha um aspecto aqui, que a educação histórica reconhece os professores e professoras historiadores como intelectuais. É certo que temos condições de trabalho, os meios de produção do nosso trabalho são precários. Essas reformas curriculares cada vez mais acentuam a separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, reforçando aquilo que eu já falei várias vezes do professor enquanto dador de aula, mas é importante o professor, como investigador social, investigar quais passados estão presentes nas culturas juvenis, para dialogar com os conteúdos, de que maneira eles estão presentes, quais são os sentidos atribuídos a eles, estão nas músicas, estão nos jogos, estão nas novelas, estão nos filmes, nos podcasts, enfim. E também quanto à forma, porque ela torna-se explícita como se representa a diferença entre passado, presente e futuro, bem como sua relação, conseguindo fazer entender essa relação entre passado, presente e futuro, entendendo a diferença qualitativa de cada tempo. E obedecendo a uma função, que faz entender o porquê da história. Quando eu falo do porquê da história, aqui é interessante pensar numa relação com o presente, porque a história adquire um estatuto orientador da relação com o conhecimento. A história não, desculpe, o presente adquire um estatuto orientador da relação com o conhecimento e com a opção e seleção de determinados conteúdos e não outros. Essa concepção também, a metodologia da aula histórica, entende que as grandes questões sociais, elas precedem a seleção de conteúdos. Nós devemos partir da prática social, da cultura histórica, da cultura escolar, do entendimento das culturas juvenis, para então a gente conseguir chegar num ponto de compreender que a matriz da didática reconstrutiva da história tem por objetivo reconstruir o passado narrativamente, onde o conceito-chave é a categoria sentido. E quando se tem a ideia de sentido como um papel decisivo na aprendizagem histórica, que engloba o conteúdo e a função do ensino-aprendizagem, os alunos e alunas começam a se ver também nessas narrativas e no próprio conhecimento. E essas narrativas, ou melhor dizendo, a metodologia da didática da aula da história, ou a matriz da didática reconstrutivista da história, ela tem por objetivo destacar a presença de temas controversos. O que seriam esses temas controversos quando a gente fala de história? Os temas controversos carregam uma história tensa, pesada consigo. Eles precisam, nesse sentido, ter um tratamento um pouco mais complexificado, porque eles precisam conectar positivamente com as emoções, gerando empatia histórica e serem relevantes para a vida na construção da trama pública. Então, quando a gente reconhece o processo do conflito e da mudança, a gente também entende que o professor se valoriza ainda mais do processo intelectual da história, e ele caminha junto com os alunos buscando reconstruir o processo da metódica de referência da ciência de referência, isto é, o caminho e o método da produção do conhecimento. Nesse sentido, a gente adquire um certo conflito pela memória, porque esse conflito pela memória vem no sentido de que a história é conflito, mas a história também é um processo de se sobrepor à desumanidade. A gente não precisa repetir esse processo desumano no presente, visando uma formação do pensamento histórico. Então, a gente deve, sim, realizar essa disputa pela memória. E esse processo indica a necessidade de um ensino de história em que as competências necessárias à produção do pensamento histórico sejam articuladas a um projeto de educação pensado na perspectiva da insegurança da identidade histórica, das pressões relacionadas à diversidade cultural, das críticas ao pensamento ocidental e de uma nova relação com a natureza e com o outro. Então, a gente vê que as necessidades mais urgentes
nossa realidade, elas acabam sendo englobadas na metodologia da aula histórica, porque são questões vitais de desenvolvimento, questões como o desenvolvimento do meio ambiente, da nossa relação com o meio ambiente, a destrutividade que está acontecendo, o genocídio indígena, todo esse processo pode ser relatado aqui, no caso, como elementos de possibilidades de uma nova relação com o mundo, com a natureza e com o outro e comigo mesmo, se abrindo para, como o Rising diz, uma alteridade radical, você compreender a radicalidade do pensamento do outro e que se defronta com as memórias e com os pensamentos históricos mais tradicionais. Aqui é importante salientar algumas coisas. Essa metodologia, como eu já disse, ela segue o paradigma narrativista. Então, tem como pressuposto as estratégias cognitivas de construção e desenvolvimento do pensamento histórico-científico, assentando sua ideia de verdade histórica no trato das evidências diversas presentes na cultura histórica e na cultura juvenil e escolar, por meio da matriz das competências do pensamento histórico, onde o objetivo principal é dar referência para um modo de operar da aprendizagem histórica, buscando construir a competência de atribuição de sentido pela narrativa histórica. E aqui, em diálogo e um aprofundamento com a matriz da aula histórica, a matriz das competências do pensamento histórico buscam dar elementos para a construção da narrativa. Elas se englobam também como elementos dos conceitos epistemológicos, porque é através desses conceitos epistemológicos que a história reflete a si mesma e também consegue produzir essa atribuição de sentido. Esses conceitos, essas competências, elas não têm a ver com as pedagogias da competência, das competências e habilidades. Essas pedagogias das competências e habilidades são pedagogias ligadas ao modelo neoliberal de gestão e produção do conhecimento, que vê o conhecimento todo em caixinhas, picotados, podados da vitalidade da vida humana. Essas competências, elas dizem especificamente sobre o que é necessário para pensar, ou produzir, ou construir, ou formar o pensamento histórico, a consciência histórica, desembocando o que está ali ao centro, que é a atribuição de sentido pela narrativa histórica. Então, vai desde a evidência, através das evidências que nós construímos as nossas narrativas, que a gente percebe as mudanças, constrói uma relação de empatia com essa diferença temporal, que nós produzimos a interpretação histórica dos valores, das ações humanas, dos acontecimentos, construímos nossas explicações históricas, buscando argumentar, dar voz aos outros, aos silenciados, buscando uma motivação para orientar as nossas experiências de maneira significativa no presente. Então, quando se pensa em educação histórica, é importante lembrar na consciência histórica como um processo aspiral ascendente, em que essa qualificação sempre é possível. E o que acaba desembocando na segunda matriz da aula histórica, que, mais uma vez, tem o sentido como o caráter central, que é a competência de atribuição de sentido pela narrativa histórica. Então, a narrativa é o cerne, é o miolo do processo de aprendizagem. E aqui a gente pode ver que nessa segunda matriz, além da vida prática e da ciência, foram incorporados elementos presentes em debates mais atuais, tanto da educação quanto da teoria da história, como a cultura histórica, proposta por Rising, a cultura escolar, que vem de Furcan e outros autores, a cultura da escola, que a gente pode ver em Rockwell, a cultura infantil e juvenil, ou culturas juvenis, e todas elas se articulam no processo de aprendizagem histórica, porque elas partem da vida prática como elementos presentes nessa vida prática que articulam e condicionam, de certa maneira, a vida prática e a nossa relação com o passado. Lembrando que a escola é uma instituição que respeita certas normas, certas regras e certos procedimentos, concordando ou não
a gente tem que reconhecer que esses elementos condicionam a nossa construção do conhecimento histórico em sala de aula. Reconhecemos também as limitações presentes nessa realidade, mas acreditamos que com um aprofundamento e a utilização dessas metodologias, a gente consegue um diálogo maior, tanto do ponto de vista dos conceitos substantivos, quanto dos conceitos epistemológicos, e também da significância ou atribuição de sentido dos próprios alunos às experiências históricas, que a gente acaba tratando como algo exterior, por ser muito conteudista, como o Risen diz, por estar presente numa ideia de didática da cópia, que a gente passa para cair na prova, para ser avaliado novamente, e buscando atingir uma média para que se passe de ano. E a formação do pensamento histórico, essa competência de atribuir sentido, perceber a alteridade, perceber o outro, perceber as concepções de orientação presentes em narrativas, elas são deixadas, de certa maneira, de lado, porque elas não são tão explícitas assim. Então, aqui ficam as nossas referências para quem quiser consultar. E os nossos contatos, o e-mail do Albano e o meu e-mail aqui, nesse último slide. Nós ficamos por aqui. O Albano tem alguma coisa a acrescentar? Não, Thiago, acho que a gente conseguiu comentar as questões que eram nosso objetivo. Só agradecer a todo mundo que se inscreveu. Em relação à atividade, né, acho que vocês já conseguem visualizar ela fora daqui, né, mas basicamente é a produção de um plano de aula a partir das discussões que a gente travou ao longo desses 4 módulos. Só destacando, né, que obviamente todos os temas que a gente abordou aqui não é impossível, não é possível, aliás, estarem presentes em um plano de aula, não é nem esse o objetivo, né, Thiago? Acho que não. Uhum. Mas pelo menos tentar trazer um pouco da questão das ideias em história, né, da investigação, das carências de orientação. Acho que esses são alguns uns pontos de, como se diz, um pontapé inicial, né, no processo da caminhada rumo à educação histórica. Acho que, inclusive, ela começou assim, né? A gente viu que hoje em dia ela já tem incorporada especialmente nessa última matriz que o Thiago apresentou, muito mais elementos do que no início, né? A questão da cultura juvenil, da cultura escolar, cultura da escola, né? Que são outras categorias, outros conceitos que a gente não teve como trabalhar com maiores detalhes, mas que sempre se incrementam, né, na prática do ensino e da aprendizagem. Mas eu acredito que era isso, Thiago. Eu, por minha parte, estou... Só lembrando que qualquer professor também e professora já está cansado de ouvir isso, mas é importante retomar aqui nessa segunda matriz da aula histórica essa relação com a cultura histórica, com a cultura escolar e a cultura da escola. Quando se fala em cultura escolar, é a cultura da instituição escolar, né? A instituição escolar como um todo. E quando nós falamos em cultura da escola, é a cultura daquela unidade específica que a gente está inserido ali, naquela sala de aula que está sendo produzida por um ritmo específico, por pessoas específicas, contextos específicos. Então, reforçando que essas aprendizagens são contextuais, dependem da cultura da escola, da cultura escolar, da cultura juvenil e infantil que a gente está presenciando, da cultura histórica e de elementos também que a gente vê presentes no dia a dia de sala de aula, que os alunos trazem nos seus enunciados, de que a gente percebe algumas tensões criadas em sala de aula, que a gente, mesmo sabendo das dificuldades que atualmente a gente está enfrentando, a gente também deve buscar caminhos para construir outros caminhos possíveis diante disso, e a gente acredita que esse é um dos caminhos dentro do ensino de história. Boa sorte a todos, espero que vocês tenham gostado, peço desculpa por qualquer coisa, gostei muito de estar aqui
preparando esse curso para vocês e de estar com a Albano também, dividindo isso. Agradeço ao Albano. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço você, Thiago. Tchau, tchau, gente. Obrigado.